Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, não sei qual horário que você está vendo nesse vídeo, mas eu quero aqui nesse vídeo conversar um pouco com vocês. Esse vídeo ele tem um cunho de alerta, eu acho que está muito perto. Deixa eu arrumar aqui, licença, acho que assim fica melhor. Quero aqui conversar, um pouco com todos vocês, Fico melhor, sobre um assunto de extrema importância. É quase assim de utilidade pública. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o pedido de oração aqui embaixo, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Qual que é o Instagram, irmã Raquel? É Raquel Mariana, tudo junto, minúsculo, OFC. Então, assim, esse assunto é quase que de utilidade pública, porque envolve todos os segmentos da sociedade, inclusive como uma boa parte aqui, das irmãs, que estão aqui nesse canal, são donas de casa, são mulheres de Deus. E não há de se espantar que essa situação também envolve contextos familiares. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava estudando ainda, no meu segundo curso, E eu me lembro que um curso de seminário, irmã, que é um seminário que eu fiz, eu concluí e teve a colação de grau. E eu me lembro, acho que eu nunca falei isso aqui no canal, nunca falei não, irmã Raquel, você fez seminário? Fiz seminário, mas fiz seminário. Porque tudo na vida requer um preparo, E Deus abriu as portas. E era uma oração de muitos anos, até um testemunho, depois eu vou gravar um vídeo, contando esse testemunho. O fato é que os anos se passaram e Deus abriu a porta para que eu fizesse um seminário que eu muito queria, e Deus abriu a porta. E eu me lembro de uma aula com um professor muito maravilhoso. Ele é um professor assim que tem muito conhecimento, muito respeitado. E esse professor, hoje até ele é o diretor do curso, irmãs. E eu me lembro que uma das aulas, se eu não me engano, foi Teologia Sistemática. Nesse curso, o que acontece? Nesse curso, nessa aula, melhor dizendo, ele comentou acerca de situações horripilantes da sociedade, de pessoas, de conversão. Se eu não me engano, alguém contou alguma coisa na aula, e ele, assim como bem mais experiente, de mais idade, eu sempre fui muito calada, Agora que eu tô mais falante, fato de eu gravar esses vídeos aqui pro YouTube é também um outro testemunho que eu já contei aqui no canal, quem me segue há bastante tempo, E eu sempre fui muito calada na classe, muito assim, observadora, e tô ali para aprender, não tava ali para questionar, para ser uma pedra no sapato de ninguém. Então eu estava ali e eu me recordo, mesmo às vezes não concordando com algumas coisas, eu ficava quieta, calada, filtrando, aprendendo, observando.
porque a minha condição ali era de aluna, e ponto final. Então, assim, eu já mudei um pouco, né? De uns anos pra cá eu já mudei muito. O fato é que algo que me marcou e depois, e hoje eu vejo que ele tem extrema razão. Em uma das falas, né, nessa aula, que era Teologia Sistemática, eu não lembro se era 1 a 2, porque tinha 1 a 2 e a 3. Eu não me lembro, irmãs. Ele falou de uma classe de pessoas, de um grupo de pessoas na sociedade, que essas pessoas foi algo relacionado a psicopatas, nesse nível de pessoas que matam outras, de pessoas que estupram outras, nesse nível. Ele citou a frase, esse pastor, eu não vou falar o nome dele aqui, ele é um pastor, ele é até o diretor, porque eu não pedi permissão a ele, então eu não me acho no direito de citar o nome dele. Mas ele na época, isso já tem uns anos e eu gravei, ele citou na aula, perante nós lá, os alunos, que essa classe de pessoas, essa classe de indivíduos que são frios, que são calculistas, nesse nível, as irmãs já me entenderam, que eles não têm recuperação. Eu estou explicando a origem para eu poder entrar no assunto que eu quero falar aqui nesse vídeo como alerta geral. Eu estou explicando às irmãs a origem de tudo que aconteceu. E ele citou, e ele afirmou, e ele decretou falando que esse tipo de gente, de indivíduos, não tem reestruturação, restabelecimento, não tem como recuperar, a palavra certa é essa. E que alguns desses indivíduos, eles são presos, né? E não tem como recuperar esse tipo de pessoas, ou essa classe. E eu ali na minha pouca maturidade, e eu estou aprendendo muito, que eu não sei muita coisa, não sei, mas eu tenho que aprender ainda muito. Eu que me atrevo e venho aqui e fico falando, né? E eu vejo isso como um propósito de vida em obediência ao Senhor. E esse é um dos propósitos de vida meu, de missão de vida, é contribuir, colaborar, ajudar. E esse vídeo hoje tem esse cunho de alerta geral para você que está aí do outro lado. E eu estou entrando agora já no assunto. E eu ali na minha pouca maturidade, eu fiquei pensando assim, como que ele fala isso? E Jesus não recupera? Olha só, irmãs, a minha imaturidade, E ele até fala, né, a frase, não sejam meninos românticos. Ele fala nessa frase dele, não sejam meninos e meninas românticos. E ele disse na aula que esse tipo de gente não tinha recuperação, não tem como. E eu ali na minha imaturidade, eu pensava assim, gente, mas e Jesus? Jesus não muda? Jesus não pode mudar a vida de uma pessoa assim? E ele até, categoricamente, ele afirmava, cuidado, cuidado. Enfim, ele falou lá, os anos se passaram. Até que um tempo atrás, eu, irmã Raquel, me deparei com um contexto familiar. Irmã Raquel, eu me deparei com um contexto familiar onde eu observei, eu entrei, eu fui levada, devido a uma circunstância, a entrar em um contexto familiar. E eu quero dizer aqui para vocês que a pessoa que prega, que vai em muitos lugares, que conhece muitas pessoas, você acaba conhecendo muitas pessoas e, sobretudo, quando você é uma pessoa observadora, você tem uma personalidade observadora, você começa a perceber algumas situações e buscar conhecimento nisso.
E eu sempre fui muito observadora. E devido a algumas circunstâncias, que eu não vou entrar aqui em assunto, cultos nos lares, pregações, principalmente culto no lar, irmãs, você vê o contexto, o apanhado geral, e você detecta ali alguns pontos, né, algumas situações, tanto de saúde pública, quanto de espiritualidade, quanto questões emocionais, quanto questões espirituais, principalmente. Em um culto no lar dá para você detectar tudo isso. E ali você dá o direcionamento que é para ser dado. Então, o fato é que eu entrei em um contexto familiar, eu fui levada devido a situações e circunstâncias de uma estrutura familiar que eu me deparei com as aulas daquele pastor, daquela matéria, que nem era assim muito da matéria, mas Deus foi orientando aquele pastor e ele entrou nesse assunto, ele fez essa observação e eu gravei. E o fato é que existe alguns anomalias, que eu vou denominar aqui anomalias, porque sociopatas e psicopatas, na minha humilde visão, é anomalia. Narcisismo e transtorno bipolar são transtornos de personalidade, né? Sociopatas e psicopatas, irmãs, são pessoas frias, pessoas calculistas, pessoas que estão em todos os segmentos da sociedade, tá? Seja na empresa, seja na faculdade, seja na vizinhança. Estou falando de psicopatas e sociopatas. São pessoas na faculdade, são pessoas na empresa, são pessoas na escola, são pessoas acima de qualquer suspeita, são pessoas muito boas, pessoas muito caridosas, entre aspas, porque eles e elas podem ser homens e mulheres muito atraentes nesse sentido, são pessoas aparentemente dóceis. Eles dão alguma coisa, irmã Raquel? Dão. São, entre aspas, generosos, desde que isso vá lhes favorecer lá na frente. Eles não fazem nada sem calcular, sem pensar nada antes. São pessoas frias, pessoas calculistas, são pessoas capazes de tudo, capazes inclusive até de matar. E fazem isso de uma forma muito... Oh Deus, me ajuda na palavra certa. Calculando todos os riscos, eles calculam tudo. São pessoas, não são burras não, são extremamente inteligentes, extremamente no que relaciona a estratégias, planejamentos. Os sociopatas, os psicopatas, é uma classe de pessoas desse jeito. Eles agem, meus irmãos e minhas irmãs, dessa forma. São pessoas que já têm essa situação, essa anomalia, conhecem até Jesus e podem e estão, alguns desses e destas frequentam também ambientes de igreja, mas não são convertidos. Além de ter essa anomalia, são pessoas extremamente usadas por Satanás, porque elas e eles são ferramentas do diabo. Não tem nada a ver com o reino de Deus. São pessoas que podem atingir postos, lugares de eminência, de proeminência, em todas as regiões da sociedade, tá? Em todas as regiões da sociedade. Nós percebemos um caso que eu estou me lembrando aqui, são pessoas extremamente sedutoras e envolventes, procuram ter boa aparência. Irmãs e irmãos, são pessoas
acima de qualquer suspeita, são extremamente inteligentes. Eu me lembro aqui de um caso de uma moça, eu não vou falar o nome dela aqui, de uma cantora gospel. Eu nem me atrever a falar evangélico e cristã, porque fora de cogitação, eu vou citar o nome gospel, de uma cantora gospel que matou o seu companheiro, né? E a polícia chegou ali à conclusão que foi tudo arquitetado, foi tudo, né? E ali ela foi pega e está presa, esta pessoa. Então, assim, é só um exemplo para que vocês possam entender que são pessoas que se passam, vendem uma boa imagem, vendem uma boa aparência. Irmãs, são pessoas falsamente, extremamente maravilhosas e maravilhosos. São, irmã Raquel, são envolvente, carinhosa, carinhoso. São sedutores nesse sentido, sedutores no sentido não sexual de dizer, mas no sentido que são movidos pela inveja, e os psicopatas são os piores, porque eles matam as suas vítimas e, pasmem todas vocês, com requintes de crueldade, e se alimentam de sofrimento. São pessoas cheias de demônio, de castas de demônio. E por quê? Porque eles se alimentam de sofrimento, e os demônios, eles se alimentam de sofrimento. E essas pessoas, eu estou falando aqui dos sociopatas, dos psicopatas, eles se alimentam do sofrimento das suas vítimas. Os sociopatas e os psicopatas, tanto que quando eles estupram mulheres, eles fazem mulheres sofrer, sejam dentro dos lares ou pelas ruas, por exemplo. Existe até serial killer. Esses irmãs são... e eu acredito hoje na palavra daquele meu pastor, professor na época, que ele disse que não tem recuperação. Tem que prender esses indivíduos. Não tem. E ele ainda citou assim mais: não acredite que aceitou Jesus. E, irmãs, eu venho aqui com muito temor e tremor de Deus para te dizer que eu até duvidei e questionei daquele pastor, daquele professor naquela aula. E eu não concordei, eu falei, não, esse homem tá blefando. Eu falei na minha mente, eu falei no meu pensamento, né? Eu falei na minha mente, eu falei no meu pensamento, que eu fiquei pensando assim, gente, esse homem, como Jesus, ele cura, Jesus, ele liberta. Eu creio na recuperação de pessoas. Irmãs, olha como que nós somos às vezes imaturos e inocentes, né? E ali, irmãs, e devido a observar um contexto familiar, uma situação que eu vou entrar agora na classe de narcisistas, que é uma classe um pouco mais branda, mas não deixa de ser perigosos e perigosas, não chega a ser sociopata e nem psicopata, mas é extremamente perigoso e perigosa, podem ser homens e mulheres. Então, eu estudei muito sobre isso, eu pesquisei, eu li muito sobre isso e pude chegar à conclusão de algumas coisas que eu venho aqui, no qual eu venho aqui falar, compartilhar com todos vocês no sentido de alerta, para que vocês estejam atentas e atentos, né? Porque o homem também pode passar por isso com mulheres, né? Com mulher, seja com a esposa ou com a chefe do trabalho, né? Ou algum colega de trabalho, ou dentro de igrejas, né? Ou na empresa, ou dentro de escola. O que acontece? Essa outra classe, que eu cheguei à conclusão que a pessoa era narcisista. Mas, Raquel, o que é uma pessoa narcisista? Uma pessoa narcisista vem lá da história Narciso.
né? A tradição vai dizer, a história vai dizer que Narciso, ele era um homem, né? Um rapaz, e ele, eu tô suando aqui, irmãs, ele era um homem, um rapaz, onde ele se encantou tanto com a sua aparência, ele se encantou tanto com a sua aparência com reflexo ali na água, e que ele caiu e se afogou, né? Diz a história, né? A mitologia conta isso, a síndrome, né? A característica, né? E surgiu o narcisismo. Então, quem são os narcisistas? São pessoas extremamente invejosas e invejosos, acomete tanto homens e mulheres. Reafirmo também que está nas sociedades, né, em diversos âmbitos das sociedades. São pessoas que podem estar na escola, podem estar na igreja, pode estar na empresa, pode estar na faculdade, pode estar enfim, mas em diversos segmentos da sociedade. Normalmente são pessoas que adquirem postos de relevância, porque esse tipo de pessoa narcisista, e eu quero aqui abrir um parênteses aqui. Por que eu tô falando para vocês, esse canal aqui são de mulheres? Porque muitas mulheres dentro de casa podem ter e conviver com um companheiro, uma pessoa extremamente, pode ser um sociopata, ou um psicopata, ou um narcisista. Então nós ouvimos e vemos e percebemos, às vezes, mulheres sendo mortas. Porque há uma agressão, uma violência psicológica, psíquica. Você é isso, você é aquilo, você não vai dar para nada. Irmãs, agride, bate, deprecia. E a mulher às vezes fica naquilo dali achando que vai mudar e não vai mudar. E o homem, ele mata mesmo a mulher. Mata. Que é o que nós vemos aí, ó. Esse termo aí, feminicídio, de homens que matam mulheres. E a pessoa que é solteira, que está buscando um companheiro e vice-versa, o namoro existe para isso. Para você orar, para você jejuar e para você perceber essas anomalias, desvios de caráter, mentira. Mas no namoro dá para perceber tudo isso. Namoro é conhecimento. Falou alto com você, mentiu para você, quer passar uma imagem daquilo que não é, foge, corre no namoro. O grande problema é que os namoros hoje, né? Mas por essa parte que isso dá outro vídeo. Dá para você perceber tudo isso. Então, os narcisistas, né? Deixando um pouco de lado agora os sociopatas, os psicopatas, o narcisismo que eu percebi ali naquela estrutura familiar, daquela família, um caso de narcisismo. São pessoas frias, pessoas calculistas. Os narcisistas normalmente eles alcançam e galgam os altos postos de liderança, porque eles querem ter influência, quer manipular pessoas ao seu bel prazer. Manipula porque eles não amam ninguém, eles não gostam de ninguém, eles não têm empatia por ninguém, eles não têm o amor genuíno, eles utilizam de pessoas, eles usam pessoas de forma fria, calculista, para alimentar, para alcançar os seus objetivos, seja objetivos de ego, objetivos financeiros. Na maioria das vezes são objetivos financeiros, né? Então, e estrategicamente eles se utilizam desses postos de maiores relevâncias, maiores proeminência, para manipular, ter um controle de toda uma situação e manipular.
Por onde que eles entram, irmã Raquel? Eles entram em algumas brechas, algumas legalidades, algumas situações. Resumo, entra na sua fragilidade, em algo que porventura você precisa. Se você precisa de um favor, vai lá e te ajuda, né? Se você precisa de algo, perceber alguma, vai lá. É desse jeito. Para quê? Para te conquistar, para você se sentir na mesma forma de retribuir o favor ou aquele favor, né? São pessoas e nessa situação eles se tornam extremamente envolventes e sedutores, porque eles vão seduzindo a vítima, vão seduzindo as pessoas. Isso não é com qualquer pessoa. Eles analisam muito bem quem é XYZ, que eles podem se aproximar e ali ocasionar, provocar, criar situações, criar oportunidades para seduzir aquela pessoa e trazer. Isso é de uma forma tão minuciosa, tão sorrateira, tão... irmãs, é sapatinho de algodão, é algo assim, é um favor aqui, se é numa empresa, é um favor aqui, é uma ajuda ali, é um plantão extra, é um serão extra, a pessoa faz aniversário, bajula, eles bajulam, tá bom? Quando vê uma pessoa em potencial que podem privilegiá-los ou privilegiá-las, é uma bajulação, né? Mas tudo isso depois lá na frente tem um preço. Tudo isso lá na frente é para obter benefícios, obter favores. Nesse nível, irmãs, nesse nível. São pessoas que não amam ninguém. Eu me lembro de uma situação nesse contexto familiar em que nós que somos cristãs, você você, a maioria aqui são cristãs, você que é uma mulher, um homem, apóstolo Paulo ele vai dizer andar em espírito. E não são pessoas agressivas na forma que eu às vezes eu me acho muito agressiva no falar, como eu estava falando aqui, eu estava até falando alto. Essas pessoas não, elas são mansas. São como o Salmo 55, Davi aqui ele vai falar sobre um amigo que ia com ele que tinha uma voz de manteiga. Aqui, ó. Uma voz de manteiga. Uma voz bem suave. Deixa eu encontrar aqui, que eu tô me lembrando aqui. De uma voz bem doce. Aqui, ó. Salmo 55, 21. As palavras da sua boca eram mais macias do que manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Ou seja, eles montam um personagem, eles não são agressivos na forma de falar, são pessoas muito carinhosas, muito doces, como eu falei, muito carinhosas, ou homens, né, carinhosos, doces, amáveis, cordiais, uma linguagem que te convence de tudo nessa linguagem, nessa língua de manteiga. Faz você assinar documentos, muda situações, muda falas, embaralha a tua mente, o teu psicológico. Irmãs, são pessoas tão envolventes em instrumentos e ferramentas de Satanás, que é isso, são, que faz você tomar decisões e atitudes, faz você assinar documentos, tomar atitudes e posicionamentos que normalmente na clareza da razão você não teria, mas a pessoa te envolve tanto, ela articula ou ele articula tão bem as palavras que faz você acreditar que você que vai ser beneficiado, vai ser beneficiado naquela situação, quanto que na verdade não. Vai te colocar numa enrascada, num problema, vai fazer você assinar documentos, tomar decisões, irmãs, que depois não tem mais volta.
Não tem mais volta, irmã Raquel, não tem mais volta. E eles fazem isso tudo de caso pensado. É um personagem. É aquela máscara do Narciso, da Narcisa. É tudo um personagem montado. E depois você vai questionar. Não, não falei não. Foi você que comentou. Não. Assim, desse jeito. Assim. Dessa... Não, mas não foi assim. É assim, desse jeito. Desse jeito. Aí chora. Quando vê que você percebe alguma coisa, né? Aí chora. Irmãs, chora da lágrima cair. Por isso que eu lembro daquele professor. Porque demonstra um arrependimento. Eu tô falando aqui agora no caso de mulheres que convivem com homens. Ou vice-versa, homens que convivem com mulheres. Chora. E diz que se arrepende, e diz que não vai fazer mais porque não é bem assim. E outra coisa, essas pessoas retiram as suas vítimas, as suas presas do convívio de outras pessoas. E eles se articulam da seguinte forma: ah, sua amiga tá com inveja de você. Ah, tua família tem inveja de... E não é nada daquilo, irmãs. Não é nada daquilo. Que é para quê? Para trazer a pessoa para manipular de uma forma melhor. Olha como é diabólico. E a pessoa, às vezes, na ingenuidade, em nome de um amor, em nome de um casamento, em nome de um relacionamento, vai entrando, né? Vai entrando, né? Ah, mas por que você vai lá na casa da sua família? Convida os seus familiares para vir aqui. Aí você convida. A pessoa vai na sua casa. Aí chega ali, a pessoa, no caso assim do cônjuge ou de uma esposa, aí começa a inventar mentiras, né? Aquelas coisas, né? Ah, mas vem cá, você não percebeu não? Essa tua amiga, ela bem me deu confiança. E às vezes é tudo mentira. Irmãs, é para isolar a vítima. Mas Raquel, eles são doentes à expulsão. Dessa forma, desse jeito. Para manipular a pessoa. Então, esse caso que eu tô falando são casos narcisistas, né? Narcisistas, eu estudei muito a fundo nesse sentido, que foi o caso que eu me deparei do contexto familiar que eu comecei a observar. E ali eu comecei a observar algumas falas, algumas situações. E eu me deparei assim com uma situação, né, de um indivíduo, né, repreendendo o filho, né, e aqui eu não vou nem citar o sexo da pessoa, porque sei lá que a pessoa esteja vendo, né, esse vídeo, e eu não vou citar nomes, né, embora eu sei que eu já estou sendo vigiada, né, eu já sei. E eu tenho ciência que eu já estou sendo vigiada, nós somos vigiados. E eu me deparei com uma fala, né, que é que eu não vou nem citar o sexo da pessoa que eu observei, em que o filho, né, fez alguma coisa lá, e ali, né, a pessoa foi repreender o familiar, né, foi repreender a criança, repreendeu e deu uma dura, uma bronca. E eu observei aquilo. Irmãs, às vezes, por isso que Deus ele fala na sua palavra que os filhos dele perecem por falta de conhecimento. Irmãs, nós precisamos estar atentos a tudo. Não andar desconfiados, não. Mas como diz a palavra do Senhor, andar em espírito. Se você está no espírito, você vai perceber essas nuances. Porque essas pessoas são maravilhosas. Aparentemente. E ali eu observei uma situação, né? Tem gente às vezes, é só uma irmãzinha de oração, é irmãozinho de oração. Às vezes você é uma pessoa simples, que às vezes, né? É uma pessoa simples no sentido de né? Simples. Simples na vestimenta, não chama muita atenção. E ali a pessoa acha que, né, você é um troncho, uma troncha, né? E ali,
Por isso que a Bíblia fala, né? A palavra do Senhor fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Irmãs, esse conhecimento é conhecimento de Deus e conhecimento das coisas. Como Salomão vai falar para Davi, como Davi vai falar para Salomão. Eu tô com Salomão. Como Davi vai falar para Salomão, instruindo seu filho, adquire o conhecimento, gasta o teu tempo no conhecimento. E essas informações que eu estou dando para vocês aqui, foi um conhecimento que ao longo, né, dos meses passados, ou dos anos passados, como no caso aqui desse curso, eu observei tudo isso e fui aprendendo. E ali eu observei a fala, né, repreendeu a criança, né, era um menininho, uma criança, pequenininho. E ali, irmãs, e outra coisa, pedofilia também, viu? Pedofilia. Isso acontece dentro de casa. Desses sociopatas, psicopatas, narcisistas. Você que é mulher que é coberta, o teu marido, eu vou falar o português claro. Você é criminosa. Você que é coberta. Mas eu vou gravar um outro vídeo. Tá, eu vou gravar outro vídeo, que Deus está me falando aqui. Eu vou gravar outro vídeo. Porque essa classe de narcisista apoia, porque eles não têm empatia, não têm amor e permite pedofilia. E você que se diz uma mulher de Deus, já coberta, por conta de uma casa, por conta de uma situação, por conta de uma situação financeira. Eu vou gravar outro vídeo sobre isso. Ó, vamos lá, para eu não perder aqui, vamos lá. Então, aí eu percebi uma fala que foi assim, eu já estava atenta. Deus falou comigo, fica tu ligada, minha serva. Deus fala, Deus fala. Aí a pessoa repreendeu o filho fez alguma coisa errada. Sabe como é que é criança, né? Criança pequenininha. Pequenininha assim, né? Aí falou lá e tal, você tá errado, que não sei o que ppp e tal. Não é pra agir assim, fulano. Deu uma repreensão, uma bronca. Que criança tem que dar bronca mesmo, colocar limite. Aí, deu uma bronca na criança, a criança ficou com raiva, né? O menininho ficou com raiva. Aí, a pessoa que deu a bronca, depois que deu a bronca, falou assim, você ouviu? Ouvi. Tá. Ó, agora a gente vai lá no McDonald's, tá bom? Tá, vamos lá no McDonald's. Irmãs, na mesma frase. E essas pessoas, elas têm esse poder. Na mesma frase, repreendeu, deu bronca e tal, deu bronca ali. Aí no final da frase, ó, nós vamos lá no McDonald's, que você gosta do McDonald's, e você vai escolher o que você quer. E não conta nada pra ninguém, não. É desse jeito. Desse jeito. Aí eu, opa, como que é isso? É o morde, assopra? E essas pessoas, elas têm essa característica. E eu não tô falando, irmãs, esse é apenas um exemplo de várias outras coisas que eu percebi. Esse é apenas um exemplo de várias coisas que eu percebi, que eu não tenho autorização aqui para abrir, né? Mas são pessoas extremamente envolventes, pessoas extremamente sedutoras, pessoas perigosíssimas, tá? Eu vou até mais além. Os narcisistas,
eles têm esse poder de persuasão, de envolver, e de uma tal forma de até mesmo transferir coisas para eles, para beneficiá-los, só nas palavras, né? De perder imóveis, perder bens, perder coisas sérias, né? Só pelo poder da persuasão. Eles são mestres na persuasão. E essas pessoas ocupam altos escalões, viu? Não são pessoas que não têm proeminência na sociedade, não, irmãs. E normalmente eles chegam a esses patamares não de forma honesta, não. Chegam de forma obscuras da manipulação. Se é uma empresa, por exemplo, é uma empresa de logística, por exemplo, uma empresa, seja no ramo de limpeza, né? Uma empresa de aluguel de não sei o que. São pessoas que chegam a cargos de diretoria, de escalões lá em cima por métodos obscuros, que até se prostituem, vendem seus corpos. Irmãs, é desse nível, irmã Raquel, desse nível, para poder chegar e envolvendo também financeiramente, porque não são pessoas pobres no sentido financeiro falando, porque essas pessoas elas fazem de tudo também para obter dinheiro, concentrar até para manipular outros, que depois eles vão se utilizar de macacos voadores, né? Macacos voadores, a palavra é essa, né? Quando é um contexto de uma empresa, quando a pessoa vê que você percebeu e você sai, eles se utilizam de todas essas pessoas que manipularam para trazer para si. É um favor aqui, é um outro estender a mão ali, é um outro favor ali, é pago uma coisa aqui, é doar uma coisa ali. Tudo isso para adquirir a simpatia, o envolver e a pessoa se sentir na mão dele ou dela, porque pode ser homem ou mulher, dever um favor e ali alcançar, né, a simpatia dessas pessoas para manipulá-los depois, caso, entre aspas, eles precisem ou elas precisem. Se é no caso de uma empresa, quando, por exemplo, o homem, né, vamos supor, a mulher é uma chefe, dá em cima do rapaz, o rapaz, ele já percebeu, mas o homem não quer nada com aquela mulher, né? Vamos supor, a chefe da empresa, a chefe ou uma subgerente, isso pode acontecer também com subgerente, e ali ela dá em cima do rapaz, quer namorar o rapaz porque quer sair com o rapaz, porque quer envolver o rapaz. Olha o que eu tô me lembrando aqui, né? Daquela mulher lá, a esposa de Potifar com José. E dá em cima do rapaz, o rapaz se esquivando, o rapaz não quer nada e tal. Eu me lembrei disso agora, irmãs. E ali o rapaz foge, o rapaz já percebeu, o rapaz não quer nada, porque é um rapaz que tem uma noiva, que tem uma namorada, um rapaz casado. Olha o que esses narcisistas ou essas narcisistas fazem. Olha o que eles fazem. Quando percebe que a vítima ou a pessoa não quer nada, mas isso não é de uma hora para outra não, irmãs. Isso é de uma forma assim, bem, a pessoa vai se chegando, aí se torna amiga e se utiliza das armas da sedução. E ali, mas e fica, e depois até que as claras mesmo, aí a pessoa percebe, a pessoa dá um passo atrás e vê, né, a situação, como é que é. Aí a pessoa dá um passo atrás, a pessoa percebe, sabe o que essa pessoa faz? Os narcisistas e as narcisistas, no caso dessa mulher, né, que queria o rapaz, irmãs, tô me lembrando aqui de situações que estou falando. Ela muda o jogo e começa aquela propaganda de difamação em toda a empresa, até o rapaz, ou a moça no caso, porque isso pode acontecer com o homem, ser mandado embora.
Tem isso, irmã Raquel? Tem. É assim, é desse jeito que a pessoa age. A pessoa vê que o outro percebeu, se esquivou e saiu. Antes dele ou dela ir lá e fazer reclamação para o chefe, para o líder, a pessoa já foi antes e já propagou toda uma informação negativa da vida do rapaz na empresa, e é tudo mentira. Irmã Raquel, normalmente é isso que acontece. Para que essa pessoa que foi defraudado, né, que se utiliza muito dessa palavra, né, que eu gosto muito, é da Sara Shiva, a pastora Sara Shiva, defraudado, ir lá no chefe, no líder ou na líder, falar e fazer reclamação, esse narcisista ou essa narcisista, olha como eles são frios e calculistas, eles já vão antes, se utilizam antes desses macacos voadores, porque toda a empresa, todos os empregados já conquistou a simpatia, né? Já amam, né? Todos amam essa pessoa, porque é uma pessoa muito maravilhosa, querido e querida por todos. E ele começa a propaganda e fala: fulano deu em cima de mim, fulano quis sair comigo, eu não aguento mais. Normalmente é assim, se faz de vítima. É uma máscara, irmãs, é uma máscara. Eu que não quis, porque olha e tal. Dessa forma, irmãs, desse jeito. Eu estou citando um exemplo de uma empresa e eles estão, irmãs, em vários segmentos da sociedade. Então, desperta. Desperta. Cuidado. Peça a Deus o dom do discernimento de espírito. Deus não vai te deixar enganado e nem enganada, tá bom? Eu vou fechar por aqui. Fica muito ligado, não acredita em tudo, né? Observa as falas, né? Observa. E se você está passando por algo semelhante que não sabe como detectar, eu vou deixar aqui embaixo o link do curso Saindo do Vale, né? Inscrições abertas agora para fevereiro, até o dia 10 de fevereiro lá. Tem um desconto lá maravilhoso, né? E eu vou entregar também um bônus. Você fica à vontade. Irmãs, nada como você ter os olhos do entendimento espiritual aberto e ter a sensibilidade do Espírito, que Deus ele revela tudo. Tudo, irmã Raquel, tudo. E porque é algo tão maquiavélico, tão sorrateiro, no caso do marido e da esposa. No caso do marido e da esposa, você está numa festa, mente. Irmãs, tem casos que o homem tem 2 celulares, forja conversas, mentira. Olha, tua amiga bem olhou para mim, bem deu em cima de mim. Irmãs, mentira. Precisamos andar no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Se você precisa de sensibilidade espiritual nesse sentido, para estar mais atentos e atenta, e quiser fazer o curso, fica à vontade. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Deus abençoe e paz.